Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja bem-vindo à edição número 79 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre compondo a bancada, eu sou o economista Reinaldo Café e comigo aqui as participações do consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia aos amigos que acompanham o nosso programa. Jornalista João Jabur. Bom dia, Café. Bom dia a toda a nossa grande audiência. Também o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E a nossa convidada de hoje é a advogada e head de Direito Digital e da Saúde na José Milagre Associadas, a Emily Oliveira. Ela também é pós-graduada em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito, vice-presidente do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet, entidade focada na preservação dos direitos dos usuários da internet e titulares de dados pessoal. Emily Oliveira, obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, a Emily está aqui para a gente falar um pouco da política, mas tem aí, Emily, um tema, né, que teve repercussão nacional. Nós temos aí a participação até de artistas, agora jogador de futebol, que é a tal da CPI das pirâmides, né? E essa CPI está agora indiciando tanto 123 milhas como as empresas voltadas a cripto, aquela coisa de pirâmide e tudo mais. Dá uma contextualizada daquilo que nós podemos tirar dessa CPI, se houve muito exagero, se é isso mesmo, há um problema localizado aí. A CPI, ela respeitou todas as regras, né? E agora chegou na fase final, ela é temporária. E teve aí um indiciamento passado para o Ministério Público para eles darem sequência nas investigações e poder judicializar o caso para eventuais condenações. Agora, Emily, o que está em jogo? Porque num determinado momento quiseram ouvir, inclusive, os artistas, né? Porque aí começa aquela história, eu sou contratado para fazer uma publicidade, agora eu vou ter que ir atrás de toda a reputação da empresa para alugar minha imagem, porque alguns artistas seriam alvos por ter feito a publicidade. Ao que tudo indica aí nas investigações, os nomes dos respectivos famosos aí, né, acabaram surgindo como criadores das empresas. Não como propagadores. Exatamente. As acusações são negadas, mas a partir das investigações eles identificaram isso e vão aprofundar agora. De qualquer maneira, é um alerta para a população de uma forma geral. Você que trabalha nos direitos da internet, quer dizer, tudo que é muito fácil, promessas de remuneração de 4% ao dia, dobra o seu capital, quer dizer, quando tem algo nessa linha aí, é sinal de alerta na certa, né? Com certeza. Infelizmente, as pessoas acabam crescendo o olho, né? Ficando aí muito incentivadas aí por essas promessas. E tudo que é demais, o santo desconfia sempre. Bancada? Uma questão? Eu só queria entender uma coisa. Parece-me que está se discutindo também dos contratos entre esses influenciadores, né? Que acho que são pessoas com mais de 20 mil seguidores, que eles teriam que compartilhar, mostrar com clareza o contrato. Porque as pessoas são induzidas porque confiam naquele determinado artista, então ele induz com muita tranquilidade as pessoas a fazerem muita coisa. Então, na verdade, ele teria que ser claro, olha, ganha X, faturo isso por, enfim, ter uma clareza disso. Você acha que isso avança? Como é que está isso? Nessa questão a gente entra em sigilo bancário, né, e todas essas questões de privacidade. Então é um pouco limitado essa questão de exposição. A menos que isso fosse deliberado do próprio influenciador e tudo mais. Mas é um pouco conturbada essa questão justamente por conta da questão da privacidade aí. Pode ser difícil tornar lei isso? Com certeza, porque é princípio constitucional, né? A gente consegue responsabilizar esses influenciadores de acordo com as comprovações que forem feitas, aí na questão de responsabilidade civil e afins. Mas essa questão de publicizar obrigatoriamente já é uma questão um pouco mais difícil de conseguir, com certeza. É uma pergunta, doutora Emily. Também a 123 milhas conhecida, né? Foi pedido o indiciamento dela pela CPI,
que terminou na segunda-feira, né? Foi feito um relatório na última segunda-feira. E a pirâmide, né? Que é antiga, é do tempo dos nossos avós. A pirâmide é aquela coisa de você arruma um para ganhar, arruma o outro, e assim vai. Só quem ganha é quem está lá no começo, quem começou a pirâmide, né? Depois, em algum momento, a pirâmide se desfaz e aqueles que estão na base acabam perdendo o dinheiro que investiram. Mas a 123 milhas, pelo que a gente leu da CPI, ela não foi exatamente uma arrecadação de dinheiro, uma corrente, né? Ela criou um pacote promocional, não sei se você chegou a dar uma olhada na situação dela. Foi um pacote promocional com uma vantagem muito grande, um prazo de 2 anos, e a CPI entendeu que isso se tornou uma pirâmide financeira. Sim, ao que tudo indica, não foi capaz, né, deles cumprirem aí o que era combinado de fazer essas viagens pelo valor que os clientes acabaram pagando. E com isso acabaram se enrolando, e para cumprir os primeiros contratos que foram firmados, acabaram fazendo empréstimos e criando dívidas milionárias. Isso aí, Jabur, é semelhante a quem administra festa de formatura. Você vende uma festa para entregar daqui 5 anos e vai recebendo antes. Então, o que dá problema? Quando você mecaniza esse dinheiro para outra. Eu estou contando com a próxima. Então, o que 123 milha fazia? Ela vende para você um pacote dizendo, é para setembro, lá em janeiro. E eu garanto que é menor valor. Eu tenho que trabalhar bem esse dinheiro, analisando o comportamento do mercado, para chegar lá em setembro conseguir te dar a sua passagem ou próximo a isso. O que aconteceu é que o mercado virou, né? Nós tivemos aí um boom, né, de viagens, o valor explodiu e eles não foram capazes, eles começaram a contrair dívida bilionária. Então eles prometeram uma coisa que não conseguiram entregar, que é o grande risco de prestador de serviço. Você pega um marceneiro, ele normalmente recebe antes, ele vai pagando a obra anterior para poder, e chega lá, se der uma alta no preço do material, invariavelmente ele não cumpre. Infelizmente é isso. A lógica da Funprev, né? Que você tem que ir guardando dinheiro para pagar lá na frente as próximas gerações, não faz o cálculo correto, defasa. Isso é exatamente, você matou. Quer dizer, qualquer cálculo atorial, ele tem esse componente. O que está acontecendo com a Funprev é exatamente isso. Estão sacando dinheiro do principal. Vai faltar dinheiro lá na frente. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Agora, em relação ainda ao mundo da internet, nós temos visto os chamados lacradores, ao mesmo tempo os canceladores, né? A bola da vez do que eu acompanhei ontem, principalmente no TikTok, foi o Felipe Neto. Felipe Neto sempre envolvido em questões. E agora há um movimento porque a Lacta, que agora é da Mondelez, está com o BIS patrocinando ele, e aí os da direita estão cancelando ele. Até onde o compartilhamento de algo nessa linha pode ser considerado algum tipo de infração? Ou é normal? Alguém pode pegar algo como isso, publicar um vídeo e falar, vamos cancelar aquele sujeito porque e não vamos comer o chocolate XYZ. É possível isso? Tem alguma penalização, Emily? As pessoas hoje confundem, né, um pouco da liberdade de expressão com a internet sem lei. Mas dependendo do que for dito, se ela ultrapassar esse limite da liberdade de expressão para ofensa, a gente pode sim responsabilizar. E nesse caso, simplesmente de dizer, não consuma aquele produto por conta de ser essa pessoa que está propagando, isso teria algum tipo de irregularidade? Abertamente assim, é possível a gente entrar com uma averiguação. Aí a questão de condenação fica a cargo do judiciário, dependendo Perfeito. Do caso concreto. Bom, agora o programa está completo, a política está no ar, o café acabou de chegar. Quero agradecer aqui então ao Metropolitan pelo café diário aqui, olha aí, estou aqui, põe aqui, olha lá, com pão de queijo inclusive. Obrigado pela parceria ao Metropolitan Restaurante. Eles tomam um pouquinho aqui. Cleber, você tinha uma questão sobre o código-fonte. Sim. Bom, já que agora é café com política, chegou o café, então vamos falar de política também, né? Doutora, na semana passada, o TSE abriu o famoso código-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais do ano que vem. E abriu oportunidade para que as instituições públicas, órgãos federais, partidos, universidades e a sociedade civil em geral possam fazer auditoria e fiscalizar e analisar as urnas. 77% das urnas são do modelo utilizado em 2020 e 2022, ou seja, na recente eleição para presidente
e todos nós acompanhamos muito que o questionamento sobre a segurança das urnas de votação nas eleições presidenciais. Na sua opinião, a abertura agora do código-fonte para fiscalização por parte da sociedade é suficiente para testar a segurança das urnas, ou mesmo com tudo isso existe algum risco de invasão? Infelizmente nessa questão de digital hoje é bem complicado a gente dizer se é possível ou não, porque as pessoas estão sempre inovando, né? Então é sempre um ponto em aberto para discutir, não tem como afirmar. Agora, quando houve a CPMI, aquele hacker que invadiu, ele disse que poderia de maneira viciosa ter ali uma inteligência artificial que manteria o monitoramento das urnas por manutenção de médias históricas, tal. Aquilo lá foi um blefe? É possível? Nesse mundo tudo é possível? As tecnologias elas estão sempre se aperfeiçoando, né? Então o que era possível ontem, hoje já é um pouquinho mais possível. Mas eu não sou técnica em tecnologia, a questão é mais do direito. Então assim, a questão da tecnologia está sempre em avanço e é sempre uma incógnita mesmo. E em termos, já que você está falando questão do direito, né? Em agosto do ano passado, a Polícia Federal apurou que os ataques cibernéticos contra os Ministérios da Saúde, da Economia, da CGU, da Controladoria Geral da União e diversos órgãos do Poder Executivo Federal foram realizados por organização criminosa de outro país. A gente vem observando que tem sido comum o ataque de hacker internacional. A Rússia, por exemplo, sempre é citada como lugar que abriga boa parte desses invasores, e pelo que a gente vê, o governo russo não se preocupa muito em localizar essas pessoas que andam lá livremente e ponto final. Agora, eles não dão muita bola para isso. A minha pergunta é como é que fica essa situação? Quer dizer, quando vem de fora, como é que fica para punir, para chegar nessas pessoas? Qual lei que vale diante de tudo isso? Como é que você explica essa situação? A gente tem o Marco Civil da Internet, né, que ele vai regulamentar toda essa questão de uso da internet, dos dados. A gente consegue fazer a averiguação. O que acontece muitas vezes, que acaba inviabilizando a identificação, é o uso de VPNs. Então elas jogam os dados da rede de um lugar para o outro. VPN, para o leigo, seria... É uma forma de burlar a identificação da localização, porque a gente faz a localização do criminoso pelo código IP do computador. Essa VPN, ela altera o código IP e joga para outra localidade. Quer dizer, está em Bauru e fala que está lá na Ucrânia. Exatamente. Esse é o maior complicador, o jogo malicioso de desviar. É como se eles criassem um álibi. Isso mesmo. Eu não estava lá. Essa é a maior dificuldade, porque a gente faz a identificação, mas aí a gente chega num endereço IP que não é real. Isso não tem como impedir a própria rede de computadores? Não teria condição de monitorar isso? Olha, só se a gente bloqueasse essa questão das VPNs, mas infelizmente no mercado negro, né, nessas questões aí na Deep Web, essas coisas estão correndo, e hoje em dia dados é moeda de troca. É a moeda de troca mais valiosa hoje em dia, porque se eu tenho um CPF, eu abro uma conta bancária. Se eu tenho um nome completo, eu consigo me passar pela pessoa e fazer várias coisas. Fora os hackers da vida invadindo aí base de dados importantes, né? Quer falar alguma coisa? É só para ilustrar essa discussão, que é uma mera curiosidade, mas é algo que se falou tanto nos últimos anos. Belo Horizonte, na eleição do Conselho Tutelar, não utilizou urna eletrônica, porque as eleições por aí no país afora havia urna eletrônica. Aliás, a de Bauru nem foi realizada ainda, né? E Belo Horizonte realizou o sistema antigo, voltou lá no começo. Na unha. Na unha, no sistema próprio lá da prefeitura, no papel, e não foi através de urna eletrônica. E parece que deu certo lá, tá indo em frente. Mas houve agora um questionamento de urna que foi utilizada, não sei que estado aí que teve problema nessa votação. Eletrônica. A urna eletrônica. Eletrônica. Ontem, mudando um pouquinho de tema, né? Ontem nós tivemos uma manifestação do Indireita Brasil, né? Aqui em Bauru, inclusive com 70 veículos, fazendo aí uma carreata pela não legalização da droga, e no caso especificamente da maconha, e também
em favor da vida contra o aborto. Kleber, como é que você viu esse movimento ontem? Um posicionamento, acho que o que chama a atenção é a retomada das ruas, né, da chamada direita, que depois do 8 de janeiro deu uma segurada aí, né? Quer dizer, foi um ato simbólico importante de uma retomada de movimento de rua, né? Exato, Cafeu. Em qualquer outro momento, esse tema teria levado muito mais gente para as ruas, com certeza. Mas a caneta pesada do ministro Alexandre de Moraes ainda mantém boa parte da população brasileira acuada, insegura e com medo de se manifestar. Né? Afinal de contas, estão sendo condenadas não só as pessoas que participaram do ato de vandalismo no dia 8 de janeiro, mas também pessoas que apenas estavam presentes na manifestação ou que apoiaram algumas pautas definidas por quem acampou em frente aos quartéis. Então, eu vejo essa manifestação de ontem como um teste. Todo mundo com medo, fez um teste ontem, é o reinício. Falam de outro agora dia 15. Dia 15. Agora, me chamou a atenção a cautela dos organizadores, que proibiram citar STF, proibiram citar o governo atual, orientaram para demonstrar repúdio apenas para a lei que libera o aborto. E colocar a palavra apartidária também. Apartidária. Então, essa questão do aborto, que libera geral para mulheres aí até 12 meses de gestação. 12 semanas. 12 meses, não, 12 semanas, desculpa. E é o que a Rosa Weber defendeu. Então, existe realmente essa contrariedade, mas de uma maneira bem tranquila. E outra coisa que eu achei muito interessante também, que é o tema da manifestação, que foi registrado em cartório. Muito interessante isso. Para ninguém vir depois, exatamente. Se houver qualquer de desvio ali, acabou. Olha, o meu objetivo era esse. E evita também algo que tornou-se muito preocupante, que é a chamada presença do infiltrado. Aquele camarada que entra com tema desautorizado para depois responsabilizar os organizadores. E agora tiveram então toda a precaução. Você imaginava, o Jabur, depois de tanto tempo e apesar da democracia ser mais jovem aqui no Brasil, que para fazer uma manifestação dessa, todas essas cautelas, é um tempo em que o cidadão parece que tá com um pé na frente e outro atrás, né? Mas é assim que se faz mesmo, tem que tomar os cuidados devidos, tem que aprimorar os processos, né, para garantir justamente aquilo que é o essencial, que é o direito à manifestação, direito à opinião e às liberdades em geral consagradas na Constituição, né? Eu acho interessante essa reorganização, esse refilamento do movimento, no caso de direita, que hoje é oposição, né, o governo federal principalmente, e a sociedade vai assim formando os seus consensos, né? Não tem como, não dá para delegar só para o poder político. A sociedade tem que se manifestar para que a gente tenha o rumo. Você vê, o próprio arcebispo de Aparecida, até foi manchete do jornal de hoje, né? Também tocou nesse assunto do aborto, ou seja, a sociedade conversando. E isso é saudável, isso é bacana, né? Isso é interessante, porque aquela que for a posição majoritária que prevaleça, que os políticos respeitem. Pois não? E uma questão preocupante também, e eu acredito que isso acendeu muito, principalmente os conservadores e a direita de uma certa forma. E eu vi uma entrevista ontem que também me chamou a atenção, dizendo que em 2017 um grupo desculpa, vai retomando uma aguinha aí. Esse é o Kleber Santos aqui relatando. Um grupo quebrou diversos ministérios em Brasília, houve aquele quebra-quebra em 2017, inclusive com graves avarias ali no prédio do Supremo. Depois, recentemente, agora em 2023, fazendas tecnológicas de pesquisas científicas pertencentes à União foram destruídas por militantes, e os participantes de ambas as manifestações andam tranquilos pelas ruas sem que tenha conhecimento público de nenhum processo judicial contra eles. 2 pesos, 2 medidas. Acho que é hora de baixar a temperatura, né? Inclusive nos tribunais, né? Ô, Emily, você, não sei se você pode falar a tua idade. 24 anos. 24. Então eu quis pontuar a sua idade porque nós estamos aqui com dinossauros e você é da nova geração. Como é que você vê todo esse movimento? Porque nós aqui na nossa adolescência, na tua idade, nós vivemos, acho que todos nós aqui, no período do militar, né? Nossa formação na escola
o período militar vem de 64 até 85, né? Então foi exatamente na nossa formação. E a gente acabou, de certa maneira, tendo um comportamento diferente dos nossos pais, tios, que tinham movimento de rua, né? E de uns tempos para cá, principalmente da eleição do Bolsonaro para cá, essa coisa voltou. E aí houve esses atos e agora essa retomada. Como é que a tua geração vê tudo isso? Você acha que o jovem participa efetivamente da política? Não tanto, né? Os seus colegas estão muito mais numa outra vibe, ou a política está na veia? Como é que você observa esse momento político, principalmente da inserção do jovem nesse contexto? Eu acho que essa questão ela está retomando, né? O país está se atentando a mais para essas coisas, inclusive o registro da manifestação é uma questão que identifica bastante isso, porque as pessoas estão atentas às punições, a todas essas questões. E com a internet, eles acreditam que não existem legislações e aquela linha tênue entre o direito e da liberdade de expressão e o abuso, né? E, inclusive, é bom lembrar que não é só a propaganda política antecipada positiva em favor dos candidatos que gera punição, mas a negativa também. E a maioria das pessoas não sabe disso. E aí vai reproduzindo, compartilhando e poderia ser penalizada com isso. Exatamente. Bom, e vem aí repercutindo em redes sociais, as emissoras de rádio e TV dando quase que 80, 90, até 100% do seu noticiário, aquelas que são só news, né, para o conflito ali entre Israel e os palestinos, né? A gente vai colocar esse tema aqui na bancada, né, para ver aqui a opinião dos nossos analistas. E Kleber, como é que você tem acompanhado isso e a dificuldade, né? Eu trouxe isso no Cidade 360, fui massacrado por uma pessoa aí, mas continuo com a minha posição, né? A dificuldade que a esquerda tem, ou parte da esquerda, em admitir, né, que o Hamas é um grupo terrorista, né? Uma coisa é a causa palestina, né? Outra coisa é um grupo que mata famílias, crianças, etc, né? E eu assumi esse posicionamento, o sujeito falou que eu era canalha por falar assim. Olha, e aí? Mas é interessante, porque o Hamas tanto é um grupo terrorista que o problema dele não é só, veja bem, não é só a defesa palestina, eles são contra quem seja contra o que eles acreditam, o problema é outro. Eles mataram israelenses lá dentro de Israel agora, que são pró-Palestina. Porque, mas não é ele, não faz parte do grupo deles, então vai muito além da Palestina. Hamas não é a Palestina, Hamas é um grupo terrorista da Palestina. Então, essa guerra, na verdade, está colocando o atual presidente nosso aí numa situação difícil, tanto internacionalmente como nacionalmente, porque tanto lá fora quanto aqui dentro do país está sendo cobrado um posicionamento dele, ou seja, de que lado o Lula está. Então, a primeira crítica foi o fato do governo não ter condenado de maneira enérgica o assassinato dos 2 brasileiros e se referir a isso como um falecimento, né? Então, isso gerou muita crítica. Que falecimento? Foi um assassinato. Agora, essa outra questão também que em 2021 os parlamentares petistas divulgaram uma carta se posicionando contra o termo terrorista para o grupo Hamas, a favor do Hamas. Então, 2 integrantes desse grupo que assinaram esse documento são ministros do Lula. É o Alexandre Padilha, que é das Relações Institucionais, e o Paulo Pimenta, que é da Secretaria da Comunicação da Presidência da República. Eles assinaram esse documento em defesa do Hamas, aí, em 2021. Agora, nesse momento tem um grupo de deputados, inclusive 17 deputados da base governista, que estão solicitando que o Brasil reconheça o Hamas como uma organização terrorista. Tem 17 deputados, inclusive da base do Lula. Ontem eu ouvi também o presidente da Confederação Israelita do Brasil, o Cláudio, acho que é Lodenberg, me parece, ele disse o seguinte: está faltando firmeza, nós estamos envergonhados do resto do mundo, né? Isso o presidente da Confederação Israelita do Brasil falou: estamos envergonhados e horrorizados com o fato do Brasil não ter uma posição ao lado de países como Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, a Europa como um todo, que realmente condenam
o Hamas e classificam como realmente um grupo terrorista. Agora, Jabur, o que eu coloquei hoje no Cidade 360 foi o duplo entendimento, o duplo comportamento, né? Por quê? A nota que veio do governo federal é de que eles seguem a Carta da ONU, e a ONU não qualificou o Hamas como grupo terrorista, como Al-Qaeda e entre outros. Entretanto, aqui no Brasil, por muito menos, membros do governo falam que o Bolsonaro é genocida e não há nada provado, não tem nenhum documento que prove que ele é genocida. Os atos de 8 de janeiro são colocados como atos terroristas, mas não foi essa classificação ainda. E o que eu coloquei no programa é que quando interessa, quando é os amigos, né, tudo pode, os inimigos a lei. E aí a nota remete de que a ONU é que não fez esse tipo de atribuição. Aí fica ruim, né? Em tempos de redes sociais, com imagens gravadas, com posicionamentos pretéritos, é difícil passar pano por uma situação dessa. Não tenha dúvida. Olha, eu quero deixar minha posição bem clara aqui. O que aconteceu no sábado passado foi ato de terrorismo, sim, e o Hamas praticou terrorismo. Isso é consenso quase que mundial. Se a ONU não tinha isso definido, agora certamente vai definir como terrorismo. Você está numa como é que fala? Rave, né? E chega um monte de gente armada matando tudo. O que é isso? Tirar a vida de civil, se isso pode e se isso não é terrorismo, o que é que não pode então daqui pra frente? Acabou, vira barbárie, vira o caos total na civilização. Isso é terrorismo e não há dificuldade nenhuma em admitir isso, e nem a esquerda deveria ter essa dificuldade, porque nós temos que ter posicionamento, né? O problema do político populista é esse, né? Seja de esquerda, seja de direita, o populista tem que agradar todo mundo. O Lula fica numa posição que ele tem que agradar a ala esquerda do governo dele. Ao mesmo tempo, ele quer ser protagonista internacional. Nós viemos agora de um período em que o Brasil se isolou internacionalmente por conta das políticas internacionais do governo Bolsonaro. E o Lula tinha uma chance agora de reafirmar o país nesse contexto todo com firmeza. Claro que não vai ser o Brasil que vai dar a solução, é difícil, claro, mas falar em cessar fogo imediatamente após o Israel ter sido invadida, isso é uma utopia, isso não ia existir, isso não vai acontecer. É jogar pra torcida. É tirar, inclusive, o direito de autodefesa, né? Agora, é claro, Israel comete seus excessos, comete historicamente também, não tem gente certa e errada de nenhum dos lados, né? É que é uma questão muito complexa, milenar, inclusive, e que tem que ser analisada desse ponto de vista. Agora, ficar com dedinhos aí, ficar querendo passar pano aqui, passar ali, isso não resolve, isso não, porque se o mundo não se posicionar firmemente hoje, os políticos que têm alguma autonomia, os países, né, que não estão envolvidos, a gente vai caminhar daqui para pior. Vai normalizando, né? O Brasil não está com posição muito diferente, por exemplo, do Irã. O Irã está na mesma posição. Venezuela. E quem pode perder um pouco politicamente, né, Kleber? É o Boulos, né? O Boulos tem uma foto com o Hamas, veio a público para desmentir, mas a imagem está circulando em redes sociais, né? Ele desmentiu, e tá uma polêmica aí, parece-me que não é verdadeira, enfim, tá uma discussão. Agora, o curioso é o PCO, né? O PCO estava se aproximando das posições bolsonaristas e agora voltou para a extrema esquerda ao aplaudir o Hamas. Inclusive, na reunião, viva o Hamas, né? No final, viva o Hamas. PCO, para quem não sabe, Partido da Causa Operária, que é a extrema esquerda, muito mais à esquerda do que PT, do que o PSOL, do que outros tantos aí, né? E só mais um registro. Ontem o Lula conversando com o presidente de Israel, aí aquela coisa do populismo, né, que é um pêndulo, vai e volta. Conversando com o presidente de Israel, ontem o Lula falou em terrorismo com o presidente de Israel, né? É bom que se diga isso também. Porque tá vendo que a opinião pública tá sendo cobrada. Bom, já naufragou aquela pretensão do Lula de querer ser o Prêmio Nobel da Paz. Isso não tem mais. Com tantas contradições. Depois daquela posição da Ucrânia, né, que em relação à Rússia, aí não tem jeito. Recebe o Maduro agora, aqui. Não tem jeito. Agora o Boulos, ele tá com uma dificuldade grande, porque o médico importantíssimo que estava com ele, que cuidando do plano de governo, e saiu, falou, não volto mais. O nome dele é complicado de falar. Ele é judeu, né? Ele falou, não... O que era secretário de saúde do Dória, ficava toda hora colocando, a gente vai lembrar o nome dele. Ele não disse que não volta mais, acabou, ele falou que tinha muita dificuldade, ele escreveu uma nota sobre tudo e o Boulos mexia, tirava, falou, não dá, já percebi que não quer, realmente é uma outra história, e o Boulos ficou em cima do muro, e aí agora que ele correu lá
na tribuna e responsabilizou e ficou bravo e tal, mas isso aí é duro, porque ele tá perto de uma eleição e não quer perder voto de ninguém. Sim. Aí se revela depois da eleição, né? Que foi o caso do Lula, por exemplo, que tirou o Tribunal Eleitoral, puniu quem falasse alguma coisa que o Lula era ligado à Venezuela, ao Maduro, à Nicarágua, e na sequência o Lula ganhou a eleição, trouxe o Maduro para cá. E o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, ele está tentando ficar longe até a eleição e depois aí é outra história, né? É o Jean Gorenstein, né? Jean Gorenstein. É, o nome não é fácil. Ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Exatamente, tem muita consoante por aqui. Bom, fazendo agora um recorte municipal, né? Vamos aqui na reta final do nosso programa. Ô Jabur, nesta quarta-feira o Meira esteve aqui, inclusive no intervalo a gente estava conversando e eu indaguei para ele, depois levei para nossa audiência o posicionamento dele, Meira, né, em relação a tudo. Eu vi ele, um Meira bastante, vamos dizer assim, descontente com a política, né, e um pouco até assim, descrédulo até sobre o futuro. Ele chegou até no final dizer, olha, eu perguntei para ele, você vai pro MDB, vai ficar no União, vai pro Novo? Ele falou, Café, eu tô até pensando se eu devo ou não continuar na política. Mas ele disse com todas as letras que não tem nada de aproximação dele com a prefeita Sueli Rosim. Ele tem feito algumas pautas, ele entende que pautas caras para ele não conseguiria ter acesso, por exemplo, ao governo do estado se não fosse através da prefeita, e como, por exemplo, a escola de soldados que ele está querendo, e ele tem aproveitado, né? No caso da Uninove ele participou também. Então me parece que o Meira, ele está encaminhando para ter uma postura, vamos dizer, mais individualista do ponto de vista de seu futuro, que pode ser, se algum partido der aquelas condições de botar o CNPJ, ele não tem que comprometer o patrimônio dele para a campanha, ele pode ir para a cabeça como candidato a prefeito, ou eventualmente ser de novo candidato a vereador, ou eventualmente até, palavras dele, de nem concorrer nas eleições, dada a decepção que ele tem tido, e me parece que há uma pressão de bastidor, falaram de um dossiê, coisas desse tipo aí, que a gente acabou não tendo acesso. É uma postura digna, né, de alguém que está dizendo, ó, parem de especular, eu estou aqui cuidando das coisas da cidade. Ele está fazendo movimentos, e para deixar bem claro, inclusive para a prefeita, né, com quem ele está em algum momento discutindo assuntos aí de interesse do município, fazendo movimentos para dizer que é independente, é um político independente. Isso, para mim, acho que o Kleber até pode também falar muito bem sobre isso, é fruto da situação, do momento que a política em geral vive, aqui em Bauru também, oposição que é uma oposição que é de certa forma esfacelada, é uma oposição que vive de individualismos, né, de 2 ou 3 ou 4, a situação também que não existe, situação é só um rolo compressor lá na Câmara, principalmente, que obedece ordens, né, que vem de cima. Enfim, a política está muito desfigurada, né, a política de partido, a política de grupo, a política de ideologia, isso se esfacelou demais, e o Meira, que tem uma capacidade muito boa como homem público, ele está querendo marcar uma posição, né? Ele está querendo fazer o mandato dele algo produtivo, e com isso tá fazendo esses movimentos, tá decepcionado, porque se decepciona mesmo. Ele não é do mundo político, ele é do mundo militar, né? Que é bem diferente do mundo político. E a exposição tem um preço. Bom, tem o preço. Nós aqui como jornalistas já temos, imagina o político, né? Pois é, então ele está fazendo um movimento diferente, ele decidiu sair do mesmo, né? Ou seja, ele era considerado oposição, né? A oposição na Câmara, ela não tem conseguido avançar muito. Ela tem feito o trabalho dela, tem feito sim, deve se ressaltar as 6, né? As denúncias, os pronunciamentos, mas como bloco não avança, não vai mudar muita coisa, né? A não ser que surjam de fato provas de coisas erradas por aí. Então nessa linha, né, pra gente resgatar, que sempre tem especulado aqui das candidaturas, claro, a prefeita candidata à reeleição. Você tem aí o Raul, teve uma conversa com o Rodrigo Agostinho, a gente não sabe ali o que vai, né? Tem o próprio Rodrigo. Aí nós temos o Meira, que está correndo ali, né? Acho que a candidatura eventual do Mandalete não existe mais, porque ele se aproximou do governo, né? O Cláudio Lago disse aqui que o PT vai ter um candidato, ou será a Estela ou ele próprio, né? E grupo do Capitão Augusto, que vai participar disso também, né? O Carlos Braga, o Capitão Augusto.
E tem ainda o Novo, né? Que tem um posicionamento do partido que, se não tiver o Meira ou o nome, o próprio Eduardo Burgos seria o indicado para que eles marquem um território. Acho que é mais ou menos esse o quadro, né? Isso, tem aí uma movimentação recente, Café, eu não sei se vocês disseram aqui já, do pessoal do Solidariedade em relação... na verdade, o pessoal que gravita em torno do Caio Santos, que foi presidente estadual da OAB e tal, e que não desistiu da política. Eles estão com Solidariedade, querem participar da eleição, andam convidando alguns atores importantes da política local aqui de Bauru e estão conversando com a União Brasil, possivelmente, porque a União também perdeu o lastro aqui na cidade, né? Depois que a família Ranieri meio que se desencantou ali no partido. Mesmo enfim. porque veio de cima para baixo, não tem um diretório adequado, né? A Chiara não se identifica com a União Brasil. Não o mais. Segala nunca se posicionou, mas tem. O Meira, então, muito menos. O Borgo saiu por conta de não concordar e foi aceito no Partido Novo, quer dizer, Exato. Tem tudo aí. Tem também o Edilson, né, Marciano, advogado, que representa uma ala da esquerda. É uma rede de solidariedade da Marina rede, Silva. ele está se preparando também para ser candidato a prefeito. A rede está... certamente, né, Kleber, nós teremos daqueles partidos ou de atores que não têm um cargo hoje, uma candidatura, né? Porque é uma tentativa também de marcar território. Às vezes uma candidatura de um prefeito elege 1 ou 2 vereadores, né? Eu acho que é um pouco uma estratégia também diante desse quadro. Agora, Emily, do ponto de vista dos candidatos, né, tem todo um ritual aí em torno de uso da internet. Tentaram uma mini reforma para disciplinar um pouco, mas não passou, né, Kleber? Ela não vai vingar. Tinha que ser até dia 6, né? E aí o que esses pré-candidatos poderiam fazer agora? Que cuidado eles têm que tomar? Aqueles que têm os nomes chamados, ele não pode nunca se colocar como candidato, mas usar a expressão pré-candidato poderia? Você entende que isso seria adequado ou melhor nem isso nessa altura do campeonato, mesmo porque as eleições estão no ano que vem, você tem um momento de registro e tudo mais, um momento que você vai ter a campanha oficial. O que é proibido é pedir o voto. Pedir o voto oficialmente é proibido em pré-campanha. Podem fazer reuniões, podem fazer movimentos, mas não se pode pedir o voto especificamente. Agora, ele poderia ter uma plataforma. Então, eu sou Reinaldo Café, candidato a prefeito de Bauru. Eu poderia ter dentro das minhas redes sociais já começar a me posicionar. Pode e me também colocar como pré-candidato. Pode sim. O que não pode também é fazer publicidade paga antes do período de publicidade eleitoral, antes do 16 de agosto. Não posso impulsionar a minha pretensão. Exatamente. Desde que tenha o cunho político. Sim. E referente às legislações aí, né? Em questão de lei, não podemos mais, pelo princípio aí da anterioridade. Mas ainda podem sair resoluções até o dia 5 de março. Então elas vão, com base na legislação, regular e adaptar, atualizando as regras. Ou seja, podemos ter detalhes. mudanças por resolução. À luz da lei maior, as resoluções vão pendurando e disciplinando isso. Exatamente, para manter o procedimento aí atualizado. Aliás, o Kleber estava dizendo aqui fora do ar que nós temos resoluções da eleição retrasada que não vingaram no ano passado, porque não deu tempo, e que vão valer no ano que vem, né, Kleber? É Exatamente. Isso? Quais são, Kleber? São várias. A gente pode ir colocando aqui pro programa. Aos poucos por programa, nós temos tempo. Eu acho que um dos casos, por exemplo, os pré-candidatos a vereador vão ter que mostrar serviço logo, mostrar que são viáveis eleitoralmente, caso contrário não terão legenda para disputar as eleições municipais de 2024. Por conta do número de candidatos. Exatamente. No Bauru ficam 22 candidatos. Isso, por quer partido. dizer, já está em vigor aquela lei que praticamente reduziu, né, 50% o número de candidatos a vereador que cada partido vai poder lançar. Então, em relação à eleição de 2020, reduziu em 50%, né? Porque agora, antes era a quantidade de cadeiras na Câmara mais 50%. Agora é a quantidade de cadeiras na Câmara mais 1. Então vai haver uma seleção bem maior pro partido da legenda. Quando tem a federação toda são só os 22. Sim, 22 mais 1 também. Aliás, 21 mais 1, 21 mais 1, a federação também. Quando eu me junto com 2, é o caso do PSDB. PSDB com cidadania. Eles poderiam ter 44 candidatos, vão ter 22. 22. É como se fosse um partido. Eu estava conversando com o Arnaldinho Ribeiro, que é um dos líderes, e ele estava dizendo isso. Inclusive, eles estavam acordando com o PSDB de cada partido lançar 10, um lança 11, outro lança 10 candidatos a vereador. E aí o crivo é maior. De um lado, a seleção, né, Kleber? Porque também você tem que escolher nomes viáveis, né?
Eu acredito que nesta eleição nós teremos uma ampliação de pretendentes, não de número de candidatos por essa limitação, mas uma remuneração de 14 mil e pouco, mais o fato de você ter mais 4 vagas, ou seja, o sujeito na cabeça dele fala, a chance de aumentar, o quociente eleitoral vai cair de uns 10 mil para uns 8 mil mais ou menos, né? Então, o sujeito fala, pô, por 14 conto, com mais chance, eu acho que eu entro nessa, né? E aí vai dar uma briguinha dentro dos partidos. Né? Vai. Na última eleição municipal, nós tivemos em torno de 500 mil de candidatos. 500 mil. No Brasil todo. Isso, exatamente. O que eu sugiro e oriento aí os pré-candidatos é que trabalhem bastante, mostrem que tem viabilidade, porque tem que ser já, não adianta depois, né? Então ele tem que chegar lá na frente, quando o partido for... Ou é amigo do rei, né? Mas é que o próprio rei fica preocupado, né? Pode perder o reinado se botar uns camaradas meio fraquinhos lá, né? Então, ele vai, eu creio que até para a sobrevivência do rei, ele vai ter que ter critério para juntar o grupo de guerreiros dele. Né? Agora, Kleber, e alguém que ainda não teve a definição partidária, quer dizer, ou tá fora da política, ou tá num partido, mas que ainda não sabe se na janela vai mudar. Vamos pegar o caso da União Brasil. Certo. É o caso do Meira. O Meira... Tudo aponta que ele não fica na União Brasil, mas ele não pode declarar agora, porque ele incorreria em perda até do seu próprio mandato. Como é que ele se posiciona? Como pessoa física, então, como alguém que não citar o partido para ter essa marcação de território, principalmente nas redes sociais? É um equívoco muito grande entender que agora é hora de falar de partido, é hora de pedir voto, mesmo que não seja claramente, porque não pode, como a doutora disse aqui, a única coisa que não pode, mas você pode ali, é clara, você pode se autoelogiar, você pode falar de tudo que você é, de tudo que você fez, a campanha inteira dá para fazer agora. Só que é o seguinte, existe o que pode pela lei e o que funciona para um candidato. São coisas distintas, né? O que o pré-candidato tem que entender é o que funciona e o que não funciona para conquistar o eleitor. Então, eu dou até uma dica aqui, ó. A primeira coisa que o eleitor leva em conta é gostar ou não gostar de você. Eu gosto desse cara, eu escuto que ele tem projeto, Se eu não gosto dele, não adianta nada ele vir com milhões. A gente tem vários exemplos em Bauru mesmo, de gente que gasta fortuna, sempre perdeu e vai continuar perdendo. Então, assim, existe em todo lugar esse tipo de pessoas, né? Que não tem apelo popular, não toca o coração das pessoas. Então é isso que acontece. O que ele tem que fazer a partir de agora é se mostrar, olha, a pessoa tem que olhar lá para a internet, ver a fala daquela pessoa, a postagem dele, dizer assim, essa pessoa quer cuidar de mim. Ela me representa. Ela quer cuidar de mim. Então vamos lá. Não é o número de votos, o número do partido. Isso não funciona, não serve para nada a não ser da condição legal para o candidato sair. Só isso. Muito bem, você acompanhou aqui o Café com Política, agradecendo aqui a doutora Emily Oliveira. Obrigado pela sua presença aqui e pela contribuição conosco. Obrigada, pessoal. Bom dia. Jabur, um abraço para você. O Jornal da Cidade, edição especial, sábado, domingo e segunda, saindo amanhã nas bancas. Isso, sem ponto facultativo, normal amanhã. Não dá para emendar? Não dá. Não dá porque o tempo não para e as notícias e os fatos também não. Um abraço a todos. Consultor Kleber. Um abraço. Muito bom dia e um ótimo final de semana para todos. E para você que nos acompanha, sexta-feira que vem, às 7h30, mais um encontro com Café com Política. Eu encontro vocês segunda-feira, às 6 da manhã, no Cidade 360. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.